A macrobulinemia de Waldenström é um tipo de linfoma não Hodgkin que se origina nas células B e, invariavelmente, os médicos prescrevem o medicamento rituximab para o tratamento desse tipo de linfoma. Acontece que, na maioria das vezes, as operadoras de planos de saúde alegam que trata-se de um medicamento que a gente vai chamar de off-label, ou seja, um medicamento que, segundo as operadoras de saúde, seria então experimental, ao caso da macrobulinemia, não estaria então em acordo com o rol de procedimentos da ANS e, portanto, não deve ser fornecido pelas operadoras de planos de saúde. Mas será que essa posição está correta? Será que a lei diz alguma outra coisa? O que será que tem dito a justiça a respeito disso? Eu vou explicar para vocês agora sobre a possibilidade de conseguir o rituximab para o tratamento da macrobulinemia de Waldenström. Olha, embora o nome da macrobulinemia de Waldenström não conste da bula do rituximab, o medicamento é indicado, por exemplo, em bula para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células B, por exemplo, que é basicamente ali a macrobulinemia de Waldenström. Então, as operadoras de saúde que alegam que o medicamento não tem cobertura para o tratamento, elas estão absolutamente equivocadas. Muitas das vezes, inclusive, o rituximab para macrobulinemia vai ser indicado até com outros medicamentos, como por exemplo o ibrutinib, que é outro medicamento que também em bula tem cobertura para tratamento da macrobulinemia e que até hoje, pelo menos, ainda não foi incorporado pela ANS para tratar a macrobulinemia. Olha, deixa eu explicar basicamente o seguinte para vocês. O que eu estou querendo dizer é que as bulas desses medicamentos, do rituximab, do ibrutinib que eu citei agora, elas têm sim a indicação de que esse medicamento, essas medicações, na verdade, podem sim ser bastante eficazes para o tratamento da macrobulinemia de Waldenström. É importante dizer que a prescrição sempre parte de um médico e que essa prescrição sempre deve ter um caráter técnico-científico. Agora, a lei diz claramente que, havendo recomendação de um tratamento com base na ciência, é um dever da operadora de saúde fazer a cobertura, mesmo que não esteja exatamente em acordo com aquilo que diz o rol da ANS. Por quê? Porque o rol é só uma parte da cobertura dos planos de saúde. O rol não é tudo aquilo que as operadoras de saúde custeiam, né? A gente já sabe, por exemplo, que a ciência avança muito mais rapidamente nesse tipo de caso do que a capacidade que a própria ANS tem de incorporar esses tratamentos. E, portanto, é um equívoco da operadora de saúde alegar, por exemplo, que o tratamento é off-label ou, pior ainda, alegar que rituximab, é o caso, é um tratamento experimental para macrobulinemia de Waldenström que não tem qualquer sentido técnico por parte da ANS. Por quê? Porque existem bons pareceres técnicos científicos a respeito do tratamento com rituximab para esse tipo de linfoma. E, portanto, é um erro equiparar um medicamento que pode ser até considerado por alguém como off-label, como fora da bula, a um tratamento absolutamente experimental. Não há nenhum sentido técnico em fazer a alegação de que o que é off-label, o que não está na bula, é idêntico àquilo que é experimental. São coisas completamente diferentes, porque experimental é aquilo que não tem qualquer evidência científica de que tem possibilidade de ser útil diante do caso concreto. Definitivamente esse não é o caso do rituximab, conforme N pareceres técnicos científicos. Elton, tem decisões judiciais já falando de rituximab para macrobulinemia? Olha, tem decisões judiciais sim, tem outros tantos processos que já trataram disso, a gente encontra essas decisões da justiça, mas é como eu sempre digo para os meus alunos na pós-graduação. Eu dou aula, eu sou advogado, dou aula de pós-graduação, aula nas pós-graduações da USP, da Escola Paulista de Direito, por exemplo, em São Paulo, entre outras. Dou aula para alguns médicos, inclusive na área do direito da saúde, e eu sempre digo o seguinte para esses profissionais: mais importante do que a decisão judicial em si é a gente pegar, na verdade, os pareceres técnicos, os fundamentos técnicos que embasaram aquelas decisões judiciais. Ou seja, às vezes um juiz está dando uma decisão ali com base num parecer técnico que pode servir também a esse caso, né? Com base em estudos científicos que podem servir não apenas àquele processo, mas que podem servir a esse processo também. Então isso tudo é muito importante juntar, se necessário for mover uma ação judicial. Mas hoje,
as operadoras de planos de saúde devem se guiar pela lei, e a lei diz que, mesmo fora do rol, havendo evidência científica, é possível exigir a cobertura da operadora de plano de saúde. Portanto, vamos lá. O que você deve pedir para o seu médico, então? Não importa aqui se ele está indicando para você rituximab ou se ele está indicando rituximab com ibrutinib, por exemplo, ou com qualquer outro tratamento oncológico. O importante é que essa indicação técnica esteja em acordo com a ciência. Estando em acordo com a ciência, é um dever da operadora de saúde fornecer. E aí vem um ponto importante, que é o médico fazer um relatório clínico justificando isso e explicando ali as razões pela qual o rituximab é tão importante para a macrobulinemia de Waldenström. Por quê? Porque, veja, se for o caso de usar esse relatório, inclusive para entrar com uma ação judicial, supondo que eventualmente o advogado que você vai contatar possa não ter todo esse arcabouço de casos, de decisões, de pareceres técnicos, pode facilitar a vida do profissional. Então, assim, hoje existem já boas plataformas, técnicas científicas, onde a gente consegue encontrar essas decisões, onde a gente consegue ter esses bons pareceres, algumas delas são pagas, mas os escritórios que habitualmente lidam com isso acabam, alguns deles tendo, né? A gente tem lá no escritório, por exemplo, um pouquinho desses sistemas, todos que a gente acha que é importante para alguns casos fazer essa prova mais robusta, mais técnica, mais científica. Então, procure sempre conversar com os profissionais da área, com quem estudou, com quem está fazendo pós-graduação, fez pós-graduação, e isso tem em todo o Brasil hoje. Eu tenho o orgulho de dizer que ajuda profissionais em todo o país a poder fazer aí a sua formação profissional dentro da área do direito da saúde, por exemplo. E aí, encontrando esses profissionais, claro, leve seu caso, vai ter que ser analisado didaticamente, compreendido aí as suas possibilidades, qual é seu plano de saúde, embora todos os planos de saúde estão submetidos a essa regra, a essa mesma lei, e a fim de que, claro, faça-se uma análise mais profunda aí da sua situação especificamente, tá bom? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui. Para mim é sempre um grande prazer poder interagir. E, por favor, deixa o like, compartilha com pessoas que estão passando por um problema de não conseguirem, por exemplo, medicamentos para tratar essa doença. E eu espero ter sido útil a todos vocês. Muito obrigado, acompanhe aqui o canal, que a gente está sempre dando dicas bem importantes para pacientes, sobretudo para os pacientes oncológicos. Sucesso e até o próximo vídeo.